O texto que nós lemos registra os nomes dos valentes de Davi e também registra algumas realizações, a música, tá, que eu falei, e também registra algumas realizações deles. E quando eu estava preparando essa ministração na sexta, eu me perguntei quais são as características de um homem valente, porque existe uma diferença entre o homem valente e o valentão. O valentão é aquele que não leva desaforo para casa, o valentão é aquele que caça briga ali se alguém buzinar, né, quando ele estiver dirigindo. O valentão é aquele que, às vezes, quando a mulher não faz o que ele quer, ele ameaça. Mas a Bíblia está falando aqui sobre homem valente, é diferente. E eu vou explicar durante a mensagem isso. Porque Davi foi um grande conquistador. Davi, além de grande conquistador, ele formou um exército de valentes. Porque para você ser um grande conquistador, você precisa ter um exército de conquistadores. Porque ninguém conquista nada sozinho. Você não faz nada sozinho na vida. Tudo que você faz é com a ajuda de alguém. Então, alguém que é um grande conquistador, geralmente tem uma aliança com valentes. E a Bíblia diz que Deus fez questão de registrar o nome de 3 deles. E eu queria destacar esses 3. E a pergunta é, por que esses homens eram tão especiais a ponto da Bíblia pedir para... Abaixa o som aqui para mim, por favor. Por que esses homens eram tão especiais a ponto da Bíblia destacar o nome deles? E eu queria trazer essa mensagem porque Deus quer levantar valentes para a próxima década. Essa próxima década, Deus está contando com você, um valente ou uma valente de Deus, porque tem muita coisa a ser conquistada em nome de Jesus. A gente tem o desafio de conquistar a nossa cidade para Jesus, e eu queria que a gente aprendesse com esses valentes. O primeiro, a Bíblia fala que o nome dele era Jabezão. Jabezão. Quando você fala o nome, você lembra de pezão, né? Tudo aumentativo, né? Seu bisavô do Gerson. O primeiro valente foi Jabezão. A Bíblia diz que ele agitou a lança dele contra 800 homens e os venceu. Lança tem a ver com ataque. Eu vejo que a primeira característica de Jabezão, que foi um dos valentes, é que ele era habilidoso. Queria ministrar que nesse ano Deus vai te dar habilidade. Habilidade para vencer as batalhas do dia a dia, porque nós estamos em guerra. Ele atacou aqueles homens com habilidade e foi bem sucedido naquilo. Nós estamos, irmãos, na estratégia de provocar milagres nessa nova década. E a gente precisa ser valentes que agem com habilidade, porque há territórios a serem conquistados. Sua família é um território que precisa ser conquistado. Lá onde você trabalha, há territórios a serem conquistados. Como igreja, nós vamos conquistar novos territórios. E vejam que Jabezão, ele conseguiu lutar com 800 e vencer. E nós temos um texto na Bíblia que a Bíblia diz que o menor vai vir a ser 1000. O menor vai vir a ser 1000. Eu queria dizer que um valente nas mãos de Deus vale 1000. Eu queria declarar essa bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu oro para que Deus te dê habilidade para conquistar a sua família, nos dê habilidade para conquistar novos, territórios, que essa igreja possa avançar. Eu oro para que esse templo aqui fique só para culto de jovens, de tanta gente que a gente tem, e a gente possa ver o agir de Deus agindo na nossa vida em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Digo amém. Amém. O segundo valente que a Bíblia destaca chama Eleazar. A Bíblia diz que Eleazar era muito perseverante, porque numa batalha ele lutou contra os filisteus, e a Bíblia diz que a espada ficou grudada na mão dele. Ele não soltava a espada de forma alguma. O que significa a espada para nós? A palavra de Deus. Quando você vai ver lá em Efésios 6 sobre a armadura de Deus, a única arma de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra. Que nesse ano você não largue mão da palavra de Deus, que você segure a palavra de Deus na sua mão, que ela se apegue a você. Seja um valente de Deus. Entenda que na guerra que nós enfrentamos, nós precisamos conhecer as estratégias do inimigo. E a Bíblia é a única arma com a qual você ataca um morto, e quando você acerta o morto, ele se torna vivo. A Bíblia ressuscita, a Bíblia traz novo nascimento. A Bíblia faz com que os mortos ressuscitem para Deus. Um dia nós nascemos de novo, porque a palavra de Deus entrou no nosso coração. Quantos entendem isso? Digam amém. E o terceiro valente que a Bíblia registra chama Samar. O povo de Deus plantava, cultivava, cuidava do rebanho. De repente vieram os filisteus
E a Bíblia diz que os filisteus vinham e destruíam tudo. Quando eles não carregavam, eles destruíam tudo. Mas a Bíblia diz que Samar se colocou no meio de um campo cheio de lentilhas. Enquanto Israel fugia, todo mundo fugiu, ele sozinho feriu todos os inimigos. E por causa de Samar, houve uma grande vitória naquele dia, porque esse valente defendeu o território, ele defendeu aquilo que pertencia ao rei, ele não abandonou o campo de batalha. E hoje Deus quer levantar pessoas fiéis, que não se intimidam diante da pressão do inimigo. Deus quer levantar pessoas que se posicionam a favor do que é do Senhor. E a atitude de Samar nos revela um princípio, que nós vamos estar estudando sobre isso nesses dias. O princípio de que a responsabilidade por defender o que Deus nos dá é nossa. Diga comigo, a responsabilidade por defender o que Deus nos dá é nossa. Diga, eu não posso transferir. Diga mais uma vez, eu não posso transferir. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que durante sua vida toda cuidou de crianças na igreja, escola dominical. E essa pessoa me disse que foi fazer uma análise das crianças que ela cuidou e hoje são adultas. E sabe o que ela descobriu? O óbvio. As crianças que estavam na igreja e continuam na igreja são aquelas de famílias estruturadas. As crianças que estavam na igreja naquela época, que não vinham de famílias estruturadas, e ela ensinou, na maioria hoje não estão mais na igreja. Você viu a importância da família? Você vê a importância? Por isso que o diabo tem suas armas apontadas. E eu queria que a gente aprendesse algumas coisas, porque há uma guerra espiritual sendo travada, nós estamos entrando numa nova década, num novo ano, e a gente precisa aprender, em primeiro lugar, que o diabo sempre vai tentar roubar as coisas que Deus nos dá. A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Quem tem família aqui? Levanta a mão. É uma guerra manter uma família abençoada. Quem tem saúde aqui? Levanta a mão. É uma guerra manter uma saúde. Tudo é guerra, gente. A Bíblia diz que os filisteus se reuniram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O texto diz que os filisteus, que simbolizam o reino maligno, se juntaram onde havia uma terra de lentilhas. E a gente precisa prestar atenção, a gente precisa ficar atento, porque o diabo sempre vai atacar e tentar roubar as coisas que Deus nos dá. Ele sempre vai tentar roubar as coisas que mais têm valor para nós. Por isso a gente precisa estar atento, a gente precisa estar vigilante, para a gente não ser pego de surpresa pelos ataques do diabo. E eu pergunto a você, você conhece alguma área da sua vida que você tem que defender dos ataques do diabo? Eu queria dizer algumas áreas fundamentais que nesse ano nós vamos defender e o diabo não vai tocar. Quem quer aprender mais, diga amém. Primeira área é a fé. Paulo diz a Timóteo, combate o bom combate da fé. O diabo quer roubar a sua fé. Todas as vezes que você estiver fraco espiritualmente, você é presa fácil para o inimigo. Toda vez que você estiver desanimado com as coisas de Deus, é porque você foi atingido. Cuidado. Todas as vezes que você não sentir vontade mais de orar e nem de ler a Bíblia, e quando você começar a ler a Bíblia, suas vistas começarem a embaralhar, você foi atingido e você tem que reagir. Porque se o diabo roubar a nossa fé, ele destrói tudo. É por isso que Paulo disse a Timóteo, Timóteo, não deixe o diabo roubar a sua fé, combate o bom combate da fé. O que acontece quando a gente é atingido? Tem que reagir. Nós vamos tomar uma postura. Eu não estou com vontade de ir na igreja. Vai sem vontade. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Lê sem vontade. É uma guerra que você está fazendo contra o diabo. Eu estou me sentindo fraco. Digo fraco, eu sou forte. Nós precisamos tomar uma postura. Outra área que a gente precisa defender nesse ano é a nossa família. Eu disse, o maior tesouro que a gente tem aqui, meu irmão, Deus te deu uma família, proteja ela. Deus te deu uma família, o diabo quer roubar a sua família. Não deixe o diabo saquear a sua casa, porque muitas vezes nós permitimos que o diabo fique saqueando nossa família. Aliás, muitas vezes a gente ajuda o diabo. Pior de tudo é isso. O diabo lança uma seta e a gente gosta daquilo, acaba atrapalhando. Ei, esse é um ano em que nós vamos estar protegendo nossa família, porque o diabo não vai tocar naquilo que Deus tem nos dado. Quantos creem nisso, digam amém. Terceira área que você precisa defender também é o seu trabalho, o seu pão de cada dia. A sua profissão. Por quê?
Porque quando a gente não tem o dinheiro para pagar a conta, quando no final do mês a gente está apertado, quando a gente não pode suprir as necessidades, a gente fica meio desnorteado, fica sem foco, e o diabo adora isso. Meu irmão, proteja a sua área profissional, com muita oração, com fidelidade, proteja seu trabalho. Ei, Deus quer que a gente seja próspero. Eu disse isso aqui, lá em Deuteronômio 28, é a prova disso. Quando Deus fala o seguinte: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Uma delas é essa: olha, você emprestará e não tomará emprestado, você estará por cima e não por baixo. É da vontade de Deus que a gente seja próspero? É. Mas o que é que faz com que a prosperidade não chegue? Muitas vezes é a falta de vigilância. O diabo vem para tentar tocar, é a falta de obediência. Deus nos deu dons e talentos para usar para Ele. Um dia Deus vai cobrar. Ah, pastor, eu tenho uma vida muito corrida, meu irmão. O que é importante a gente faz. Que esse seja um ano em que você valorize o que Deus valoriza, que você ame o que Deus ama, que você faça o que Deus faça. Toda vez que você for tomar uma decisão, você pergunte: o que Deus faria no meu lugar? O que Jesus falaria no meu lugar? Então, defenda. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que, assim como os filisteus vieram para destruir o campo de lentilhas, os filisteus, que é o reino espiritual, também vêm para tentar roubar o que Deus tem nos dado. Mas eles não vão conseguir em nome de Jesus, porque Deus está levantando valentes aqui no nosso meio. Esse é um ano em que Deus vai estar levantando a gente como valente. Amém, irmão? Segunda coisa que a gente aprende aqui é que responsabilidade para defender o que Deus nos dá é nossa. Você não pode transferir. Você viu a história que eu contei aqui? Essa moça foi fazer uma pesquisa e descobriu que os filhos, os meninos pequenos, que ela discipulou como os outros, que permaneceram firmes, foi porque as famílias cuidaram deles. A igreja não substitui a família, ela ajuda você. Você traz aqui seu filho no culto e você deixa lá, ele está aprendendo um pouquinho da palavra de Deus. Meu irmão, a gente te ajuda, mas não substitui você. A responsabilidade pela sua família é sua, não transfira para mim, não. Não transfira para os outros, porque muitas vezes a gente transfere. A Bíblia diz que o exército de Israel fugiu dos filisteus. Tem hora que a gente conta com os amigos e a gente fica sozinho. E não dá para reclamar não, meu irmão, porque o inimigo está ali. Já pensou se chamar, for falar: nossa, me deixaram sozinho, então eu vou fugir também. Ele falou: pera aí, já que me deixaram sozinho, eu vou defender o que Deus me deu. Você pode até ficar sozinho, mas você vai defender o que Deus te dá em nome de Jesus. Não transfira a responsabilidade. É mais fácil a gente culpar os outros. Tem gente que gosta de jogar a responsabilidade no patrão, a jogar a responsabilidade na crise. Ele diz: o meu problema é o governo, o problema é isso. Meu irmão, não transfira. Porque quando a gente transfere responsabilidade, a gente se convence que não tem que mudar. A gente se convence que o problema não é na gente, é com os outros. E quando você transferir responsabilidade, você não luta o suficiente. Esse é um ano que a gente não vai transferir responsabilidades. O que Deus nos deu, nós vamos defender na autoridade do nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então, a responsabilidade de defender o que Deus te confiou é sua. Fala para a pessoa do seu lado: a responsabilidade de defender o que Deus te confiou é sua. Você já pensou se Samar tivesse tido a mesma atitude dos outros? Ele teria perdido tudo. O povo fugiu, o exército fugiu, e ele disse: Deus é comigo, não vou permitir. A Bíblia diz que Samar permaneceu firme, defendendo o que Deus havia dado a ele. E eu pergunto: o que é que leva as pessoas a fugir das lutas? Posso dizer uma coisa a você? Esse ano você vai ter muitas lutas, mas você é valente. Eu estaria mentindo para você se eu dissesse assim: não vai ter luta nenhuma para você nesse ano. Não existe isso. A Bíblia diz que cada dia a gente mata um leão, meu irmão. Cada dia os gigantes se levantam. Você acha que o único gigante que Davi lutou foi Golias? Golias foi o primeiro. Apareceram dezenas de gigantes na vida de Davi. E a Tati? Olha o gigante que se levantou, Tati. E de repente é assim, do nada. De repente acontece do nada. O que a gente faz? A gente vai lutar. A gente vai fazer a nossa parte.
Vejam, a gente precisa entender que nós não podemos fugir da luta. Ah, não, eu vou me esconder aqui porque vai passar. Não, não vai passar, vai piorar. Se você se esconder, vai piorar. Você tem que enfrentar. Samar se colocou no meio do campo de lentilha e falou: aqui vocês não pisam. Vocês não vão tomar o que Deus me deu. Você sabia que está na hora da gente tomar posição assim? Minha família tem sido atacada pelo diabo, eu estou fingindo que não estou vendo. A partir de hoje, Satanás, você não entra mais aqui. Você pega o óleo de unção, unge a sua casa e você expulsa ele. Aí você fala assim: nós expulsei, nunca mais ele volta. O bicho é safado, ele volta. O que você faz? Expulsa de novo. Ele quer, muitas vezes, tentar lidar com você para você perder. Aí você fala: nossa, que luta. Continua lutando. Eu queria dizer, Deus está te dando força para lutar. Nós somos valentes de Deus em nome de Jesus. Tem gente que tem falta de perseverança. Você sabia, irmão, sabe o que eu descobri? A maioria das pessoas que tiveram uma virada na vida. O que é uma virada na vida? A maioria das pessoas que, num momento da vida, de repente, tinha tudo para dar errado e se tornaram um sucesso, foram pessoas que foram perseverantes diante de várias outras derrotas. E teve um momento em que a derrota que parecia assim: essa derrota vai me destruir e acabar comigo. Não, não. É a derrota que Deus colocou, é a luta que Deus colocou para te promover. A história de Davi não foi assim? Sim ou não? Por exemplo, Davi venceu o Golias. Sim ou não? Ganhou. Ficou famoso. Não é não? Aí, de repente, casou com a filha do rei. Mas você acha que a vida dele foi uma beleza a partir daí? Não. De vencedor de gigante, ele se tornou fugitivo. Porque o rei ficou com tanto ódio dele, porque o povo começou a gostar mais de Davi do que o rei começou a procurar Davi para matar. Davi foi parar lá nas cavernas. Esses valentes de Davi foram pessoas que foram se juntando a ele. Gente que ninguém queria. Escória da sociedade. Você sabe que Davi lutou muitas guerras, mas sabe quando é que teve a virada na vida dele? Foi quando ele teve uma grande perda. A Bíblia fala que ele morava numa cidade, estava lá com os valentes dele, e aí ele saiu para poder enfrentar uma guerra, e os amalequitas vieram e destruíram a cidade, e levaram as mulheres, os filhos, levaram todo mundo. Aí você fala assim: puxa vida, o cara matou gigante, o cara ficou famoso, olha aí. Os valentes dele ficaram com tanto ódio que queria matar ele. Falou: nós vamos te matar, Davi, você é um azarado, você traz azar para a gente. A gente foi lutar a guerra, aí chega o inimigo e leva tudo. Então veja só, sabe aquele momento que você fala assim: nossa, acabou, já era, perdeu? É o momento que Deus vai usar para virar a sua página, para mudar a sua história. Porque naquele momento, Davi, ao invés de ficar desesperado, ele chorou, até perder a voz, mas ele foi buscar o Senhor. E a Bíblia diz que ele consultou o sacerdote e perguntou: eu posso ir contra eles? Deus vai me dar a vitória? E o sacerdote disse: vai que Deus vai te dar a vitória. Davi foi, venceu os amalequitas, trouxe a família de volta. Com 3 anos depois, ele se torna rei de Israel. E com mais 4 anos depois, ele se torna rei de todas as 12 tribos. Se torna o maior rei da história de Israel. Eu queria declarar: se você está enfrentando uma situação difícil, é o momento da virada de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Outra coisa, Samar arriscou sua vida para defender o que Deus tinha dado. A Bíblia diz que Samar se pôs no meio daquele terreno e defendeu. Ele arriscou sua vida. Meu irmão, não tenha medo de arriscar a sua vida. Deus é com você. Se você está lutando e a causa que você está lutando é do Senhor, Deus vai te defender. O diabo tem prevalecido sobre muitas pessoas porque elas simplesmente aceitam os ataques do inimigo passivamente. Tem gente que fala assim: nossa, o diabo está fazendo das suas lá em casa. E o que você está fazendo? Você está deixando? Ah, mas está tudo dando errado na minha vida, eu não sei nem o que eu vou fazer. Você não sabe? Quando as pessoas me perguntam assim: pastor, está tudo dando errado, o que eu faço? Vai para a oração e para o jejum que Deus te revela. Você tem que tomar uma postura. Existem armas que Deus nos dá, e são armas espirituais. E se a gente for entender, a gente tem a armadura de Efésios 6, a Bíblia fala sobre um tal de capacete da salvação, sobre o escudo da fé, sobre o cinto da verdade, sobre a couraça da justiça, fala sobre os sapatos do evangelho da paz, e a Bíblia fala sobre a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus. Então a gente precisa usar as armas que Deus nos dá. Você quer ver outra arma poderosa que o inferno estremece? É o nome de Jesus. Diga comigo: Jesus.
Você já viu que a maioria das pessoas que vêm de magia negra, espiritismo e macumbaria, eles nem dizem esse nome, eles falam o homem lá de cima. Você lembra quando a Xuxa era muito famosa? Que ela tinha um envolvimento assim, com aquele pessoal lá do outro lado, por causa daquela tal de Marlene, etc e tal, e não sei o quê. Ela nunca dizia o nome dele, dizia o homem lá de cima. Aí tem gente que fala assim, o homem de branco. Por quê? Porque quando eles dizem Jesus, o inferno estremece. Eu queria dizer, o nome de Jesus tem que estar na sua boca todos os dias nesse ano de 2020. Diga o nome dele. Jesus é a certeza da vitória. Será que a gente pode dizer um Jesus assim com a boca mais cheia? Vamos lá? Jesus! Pronto. O inferno estremece. Outra arma que a gente tem é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos cobre e nos protege. A gente precisa, irmãos, aprender a usar as armas que Deus nos dá, porque muitas das derrotas que a gente tem é porque a gente finge que está acontecendo e deixa acontecer. Esse ano você não vai deixar mais, você vai tomar uma postura. Você não vai deixar o diabo tocar naquilo que Deus tem te dado. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. E você sabia que uma das armas mais poderosas que Deus nos dá é a autoridade? Diga comigo, autoridade. Porque o texto diz que o Senhor concedeu uma grande vitória a Samar. Por que Deus concedeu uma grande vitória? Porque ele teve a coragem de lutar contra aqueles inimigos. Você precisa ter a coragem de lutar, porque Deus honrou a postura de Samar. Samar poderia ter fugido com uma multidão, mas decidiu lutar, defendeu o que Deus confiou. Eu queria dizer, cuidado com a multidão é covarde. Cuidado com o caminho largo leva à destruição. Eu queria dizer a você, não desista da sua família, não desista das promessas de Deus para a sua vida, não desista de lutar, a vida é uma sequência de lutas. E você me pergunta, pastor, mas você falou desses 3 valentes de Davi, e agora, o que a gente vai fazer? Eu achei até interessante, os caras são fera demais, hein? Um lutou até a espada grudar na mão, o outro com uma lança venceu 800, o outro ficou no campo de lentilhas e venceu aquele exército inteirinho dos filisteus, e eu não sou valente de Deus, não. Não é porque você não quer. Porque Deus te deu autoridade. A questão é o que você faz com a autoridade. Entenda, quando Deus criou o homem, Ele deu ao homem livre-arbítrio. Diga comigo, livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio, gente? A capacidade de tomar decisões. As pessoas podem até me influenciar, mas quem toma a decisão sou eu. Se eu me deixar ser influenciado para tomar uma decisão errada, a culpa não é dos outros, é minha, porque no final quem tomou a decisão fui eu. Você pode seguir o caminho que você quiser. Se você quiser ser a pessoa mais santa do mundo nesse ano, você vai ser, se você decidir de verdade. Se você quiser ser a pessoa mais pornográfica desse ano também, você pode ser. É uma questão de decisão. É a gente que toma posição. Isso quer dizer que Deus nos deu o poder de decisão. E como parte do livre-arbítrio está a autoridade. Por quê? Porque lá no Salmo 115, versículo 16, diz assim, os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então a terra é o reino do homem. Diga comigo, a terra é o reino do homem. Então, se Deus deu a terra ao homem, quando eu falo a raça humana, tudo que existe na terra é para o benefício do homem. Os animais estão aqui para o nosso benefício, as árvores são para o nosso benefício, por isso que precisa cuidar bem disso. Mas até para Deus agir aqui na terra, como Ele deu a terra para o homem, e o homem é o rei da terra, a terra de certa forma nos pertence, Deus só age aqui também quando nós pedimos. Ah, pastor, que heresia, Deus pode fazer o que quiser, Ele pode, mas Ele respeita princípios, Ele estabeleceu princípios. Como é que o diabo expande seu território aqui na terra? Usando pessoas. Como é que Deus expande o seu reino aqui na terra? Usando pessoas. Você pode ser a pessoa que Deus vai usar para expandir o reino dele. Mas o diabo tem usado várias pessoas para expandir o reino dele aqui também. Sabe o que Deus, quando criou o homem lá em Gênesis, diz? Dominai sobre a terra. Diz, a terra é sua. Nós temos autoridade sobre o planeta Terra. Foi Deus que deu. Se a gente exercitar o nosso livre-arbítrio e nossa autoridade no nome de Jesus, nós podemos vencer o inimigo, porque a Bíblia diz que Cristo se revelou para destruir as obras do diabo. E tem mais. Quando Jesus estava subindo em Marcos 16, ele disse, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios.
Em meu nome curarão enfermos. Em meu nome, ele disse, eu vos dou poder. Então, o que Deus está dizendo? Que a terra pode ser melhor, que a sua família pode ser melhor, se você exercitar a autoridade que ele te deu. Uma coisa é saber que tem autoridade, outra coisa é exercitar a autoridade. Ah, pastor, eu concordo com o que o senhor disse. Amém. Mas você tem exercido a autoridade? Aqui na igreja tem vários policiais, civis e militares. Louva a Deus pela vida deles. Um policial é alguém que a sociedade dá autoridade para portar arma, para defender. Ele pode muitas vezes atirar, né? Porque, às vezes, vamos dizer que ali na esquina está acontecendo um assalto e alguém liga, e aí tem um carro de polícia logo aqui. Aí alguém chama a viatura, falou, está tendo lá na rua tal, na esquina tal, está tendo um assalto. E aí o policial ele pode exercer a autoridade dele, pode. Como? Ele desce, enfrenta os bandidos, arrisca a vida, mas de repente realiza ali alguma coisa. Ou ele pode fingir que não viu nada e falar assim, não, eu não vou lá não vou me meter nisso não. Tem gente que está fazendo igualzinho policial que não quer se meter em nada. O diabo está fazendo da sua, você recebe uma ligação do céu dizendo assim, opa, está tendo inimigo lá na sua casa. Você fala, é mesmo? Ah, sério? O inimigo está agindo na sua casa, você não vai fazer nada não? Deus está no controle. Como assim? Como assim? Será que você não entendeu que Deus está no controle, mas nós vencemos e lutamos as guerras diariamente aqui? Você precisa tomar uma postura? Quem está entendendo isso? Diga amém. Tanto é que lá em Tiago a Bíblia diz assim, resistir ao diabo. Quem é que resiste ao diabo? Somos nós. Jesus já fez o que tinha que ser feito há 2000 anos atrás. Você tem que fazer oposição. A Bíblia diz, curai os enfermos. Quem é que cura? É Jesus, mas ele usa as suas mãos. Você que tem que pôr as mãos sobre os enfermos. Aí você fala assim, expulsai os demônios. Quem é que expulsa a gente? É nós, mas na autoridade dele. Você tem que expulsar. Pastor, mas eu expulso e volta. Meu irmão, sabe por que ele volta? Porque ele está te testando. Porque ele quer que você pense o seguinte, não adiantou nada. Mas quando ele perceber que você tem autoridade, ele fala, aquele ali já era, vou mexer com outro, estou perdendo tempo. Que chegue o tempo em que o diabo fala assim, vou parar de perder tempo com fulano, que aquele ali sabe que tem autoridade, estou perdendo meu tempo, vamos tentar com outra pessoa. Nós precisamos exercer a autoridade. A Bíblia diz assim, orai para que venha o reino de Deus. Quem é que ora para vir o reino de Deus? Somos nós. Diga comigo, Senhor, que o teu reino venha sobre a minha vida. Que o teu reino venha sobre a minha família, que o teu reino venha sobre a minha cidade, que o teu reino venha sobre o Brasil. Amém? O que a Bíblia fala? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que diz lá em João 20? Eu vos dou poder. Jesus dá poder a quem? A nós, igreja. O único lugar onde o diabo não consegue entrar é onde a igreja é poderosa. O espírito do anticristo domina o mundo. A Europa, que hoje é considerada um continente pós-cristão, foi dominada pelo diabo. A ONU, com suas políticas malignas, conseguiu, porque a igreja estava tão fraca na Europa que não houve resistência. Hoje os muçulmanos dominam a Europa, o esquerdismo domina a Europa. Hoje o anticristianismo tem dominado o mundo. Onde é que esse espírito do anticristo tem enfrentado resistência? Onde a igreja é forte. Brasil, Estados Unidos, ainda tem uma igreja forte. E muitos de nós não entendemos que é guerra espiritual. Por exemplo, a eleição desse cara que todo mundo fala que é doido. Você acha que foi por acaso? Por exemplo, nós temos uma ministra que a imprensa chama de maluca, que é a Damares. Mulher de Deus, pastora. Agora, tudo que ela defender para o mundo vai ser maluquice mesmo, mas para nós não. Exemplo, essa semana ela estabeleceu uma portaria proibindo visita íntima de menor que fica... Por exemplo, o menor comete um delito, uma infração, sei lá. E aí ele vai para um lugar de correção. Menino de 15 anos tem direito à visita íntima. Como assim? Quem é que vai visitar um menino de 15 anos? Não vai ser uma menina de 15, 14 anos. Ela falou, não vai ter visita íntima não. A imprensa cai matando.
Aí o governo lança uma campanha dizendo, a melhor forma da gente evitar doenças e etc. é a abstinência sexual. A pessoa segurar, não precisa transar com todo mundo não. A imprensa cai matando. Retrógrados, não. Ei, quando a gente volta para o que Deus diz, o mundo vai lutar contra a gente. Mas só tem resistência aqui porque ainda tem uma igreja atuante aqui nesse país. Quem entende isso? Diga amém. Só tem resistência lá nos Estados Unidos porque tem uma igreja atuante. É verdade. O Trump é considerado maluco pela imprensa. Todo dia perseguem o cara, todo dia xingam ele. Ele nunca teve uma história muito santa, não, mas Deus levanta quem Ele quer. E Deus levantou esse cara porque o cristianismo estava sendo bombardeado nos Estados Unidos. Na época do Obama, aquele bonzinho que você acha que a imprensa fala que é Obama aboliu o Feliz Natal. Porque disse que ofendia quem não era cristão. O pessoal lá na época do Natal estava dizendo feliz feriado, happy holiday. Trump, quando foi eleito, falou, nós vamos voltar a falar Feliz Natal. Pronto. A imprensa odeia. Esse ano teve culto lá no Palácio do Planalto. Tem culto lá nos outros lugares. A imprensa odeia. Onde tem igreja atuante, há uma oposição ao reino do anticristo. Meu irmão, se a igreja não se manifestar, se a igreja não for atuante, o reino do mal vai avançando. Mas eu queria declarar, na sua família ele não tem poder de agir, na minha família ele não tem poder de agir, na nossa cidade, quanto mais forte a igreja, mais o diabo vai ficar sem força. Amém? Na nossa nação, quanto mais forte a igreja, mais o diabo vai perder força. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. O que Deus quer fazer, gente? Deus quer formar um exército de valentes. Você é valente. Aí você fala, nossa pastor, você até me magoou. Não, você é valente. É porque você não entendeu ainda. Porque às vezes a gente prega, você até concorda com o que a gente prega, mas a sua reação não é a altura do que se prega. Você sabe o que Deus colocou no meu coração? Chacoalhar vocês. Falei, Deus, o que eu vou falar no primeiro domingo do ano, Senhor? Deus fala, chacoalha esse povo, porque eu quero usar esse povo. Mexe com os brios deles. Fala com eles, vocês não estão sendo covardes, não perguntem. Ei, quantas vezes a gente não tem sido covarde? Quantas vezes a gente não tem deixado o diabo agir, atuar, e a gente fica assim com aquele vitimismo. Eu não sei por que isso está acontecendo. Sabe por que isso está acontecendo? Porque você deixou. Porque você não tomou uma postura. Mas pastor, é verdade. Porque se você tomar uma postura de autoridade, o diabo tem que recuar. Quem entende isso? Diga amém. Deus nos deu poder e não há nada maior do que o nome de Jesus. Diga de novo, Jesus. Você tem que usar esse nome o tempo todo. Quando você usa esse nome, o inferno estremece. Deus te deu o nome para usar. Ele diz, eu vos dou poder. Pode usar meu nome. Nós precisamos tomar uma postura. Não basta saber, a gente tem que exercitar. Deus deu aos israelitas vitórias sobre os povos de Canaã, mas eles tiveram que lutar. Ei, Deus já te deu promessas de vitória. Quantos aqui tem promessas de vitória? Levanta a mão. Promessa não se cumpre automaticamente. A conquista é feita com luta. A prova de que quando Deus colocou o povo lá na terra prometida e falou assim, toda essa terra eu já dei a vocês. Mas foi automático assim? Eles tiveram que conquistar cidade por cidade, lutando uma a uma. Você tem cidades para conquistar. Esse é um ano em que nós vamos conquistar novas cidades. Eu queria declarar que essa vai ser a melhor década da minha vida e da sua vida. Mas irmão, vamos parar de dizer assim, o ano que vem eu mudo, o ano que vem eu vou fazer, o ano que vem chegou, sabia? Porque tem gente que está há 30 anos dizendo assim, o ano que vem eu tomo uma posição. O ano que vem chegou. Hoje é o primeiro domingo de 2020. É uma nova década. O que você espera que Deus faça na sua vida nessa nova década? Vai depender de uma postura sua, porque Deus já disse, eu quero te abençoar. Está escrito na palavra. Ele já disse, eu quero que você seja cabeça e não cauda. Eu quero que você seja bênção. Está dito, Deus já declarou isso. Agora, qual que é a diferença? Se a gente, quando o inimigo vier fugir, a gente perde território. Mas se a gente tomar postura, o inimigo não tem poder, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem entende isso, diga amém. Amém. Davi, por exemplo, quando ele venceu Golias, ele não teve que ir até onde Golias estava? Sim ou não? O povo estava lá 40 dias, ninguém enfrentava, até que apareceu um maluco lá e disse assim, eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Olha a diferença.
O Golias até falou, mas esse menino com pau e pedra vem lutar contra mim? Ele disse, eu vou com pau e pedra mesmo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E ele teve uma grande vitória. É no nome dele que você vai obter grandes vitórias. Esse é o ano em que Deus vai salvar a sua família. Esse é o ano em que Deus vai te devolver a autoridade. Porque, irmão, a autoridade nós temos em Jesus. Agora, Deus vai te dar o poder para exercitar essa autoridade. Fala para a pessoa do lado, não basta saber, tem que exercitar, diga. Repita comigo, a autoridade tem que ser exercitada. Sabe o que a Bíblia diz? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quantas vezes, né, bem, a gente criando nossos filhos, a gente percebia uma coisa errada. Às vezes o diabo entrava com as amizades e uns negócios na cabeça. Você acha que a gente só ficava assim, Deus, tem misericórdia, está amarrado. Além de orar, a gente ia pesquisar quem eram os amigos, como a gente vai proteger, o que a gente tem que fazer. Por exemplo, hoje nós vemos essa juventude toda aqui. Como é que a UPAC foi criada? Por uma necessidade nossa. Gabi chegou na idade que era pré-adolescente na época, e aí um dia a gente falou, filha, vamos na igreja? Ela disse, mãe, eu não quero ir hoje não. Aí a gente achou estranho, porque ela sempre quis ir na igreja. Aí ela falou, eu quase não tenho amigo lá. Falei, opa, é isso? Além de orar, a gente colocou uma célula lá em casa só de menina e menino da idade deles, pronto. Criou uma opção de amizade, nunca mais quis sair da igreja. Quem entendeu isso aqui, gente? Você está vendo a postura da gente orar e tomar atitudes? Amém, gente? Ali começou o PAC. A gente começou ali um grupo de pessoas. Agora não tinha mais desculpa, tinha amigo. Vai na igreja, porque adolescente precisa de amigo para ir na igreja, é verdade. Eu estou vendo esse grupo de jovens aí, de adolescentes. A turminha, o tio Du e a tia avó que tem muita paciência, meu filho. Porque esse povo, é por isso que vocês vieram aqui, o pessoal te chamou de lindão, Du. Até mentiram para você, falaram que você é lindão. Por quê? Porque adolescente, quando tem uma tribuzinha, quer estar junto o dia inteiro, gente. Se deixar, é célula todo dia, é na casa do Dudu o dia inteiro, é fulano junto com Beltrano, faz parte, é característica. É a idade em que há a necessidade de pertencer a uma equipe, a uma tribo, a um grupo. É uma idade que tem que falar. Eu não sei se vocês lembram, eu contei isso no culto aqui da tarde, quando o telefone, irmãos, graças a Deus hoje não é mais isso, quando era por minuto, vocês lembram quando era por minuto? O desespero de todo pai era quando ligava para a namorada, ou para o namorado, ou para o amigo, porque o adolescente quando ligava ficava, oi velho, aí você contava, meu Deus, já deu um minuto é tanto. Aí, em vez da conversa evoluir, eles falavam assim, e aí, como é que foi ontem? Que é isso? Fala aí, nó. Aí você fala, 3 minutos, meu Deus do céu. E aí você ficava doido para terminar. Com 3 minutos não tinham falado nada, era só nós. Velho, tal. E aí você fala, meu Deus, tem que terminar esse negócio, porque por minuto a conta vai vir grande. Aí você falava, filho, termina a ligação. Aí fala, ô pai, pelo amor de Deus, pai, já estou terminando. Aí continuava, vai, fala aí. Aí quando dava 10 minutos, eu falava, agora deixa eu te contar um negócio. Você fala, vai, desliga esse telefone aí. Quem já passou por isso aí? Levanta a mão. Por quê? Porque quando é adolescente, gosta de falar. Hoje em dia nem liga mais, gente. É WhatsApp, é Instagram, é não sei o quê. Né? Não estão ligando mais, não. Naquela época. É por isso que hoje os telefones é para ligar à vontade. O pessoal nem está ligando mais, não. Mas, olha só. Cada um... Então, o que a gente tem que fazer para manter os nossos filhos na presença de Deus? Cercar eles. Que o círculo de amizade deles sejam de pessoas de Deus. Se não tiver, você puxa para cá. Você leva para sua casa. Você faz alguma coisa, irmãos. É atitude. Quem está entendendo isso? Diga amém. Meu filho não quer mais ir na igreja. E você vai fazer o quê? Você vai deixar? Leva a igreja para dentro da sua casa, então? Faz alguma coisa. Toma uma postura. Cada um de nós precisamos tomar uma postura. Por quê, gente? Porque cada fase é cada fase. Geralmente, quando a pessoa já está mais velha também, não fica esse negócio no telefone, velho. Fala aí. Não, você já viu quanto mais velha a pessoa, mais prática ela é no telefone. Geralmente, quando a pessoa... Oi, marcou que horas mesmo?
19 horas. Beleza, 19. Vamos estar lá. Valeu, tchau. Puf, desligou. Porque se você vê velho também assim, canta aí. Fala. Não acredito. Leva para o psicólogo, gente. Aqui na igreja tem psicólogo. Para orar. Pode ser alguma infância reprimida que veio agora. Porque são fases naturais. Achei interessante, o Zé Rodrigues fez aniversário na sexta, e aí a gente juntou uma turminha para poder fazer uma surpresa para ele aqui no anexo administrativo. Só que o meu amigo Wilson levou o Zé Rodrigues para a casa dele, e o Zé Rodrigues estava achando, ele estava desconfiado que ia ter alguma coisa na casa do Wilson. Ele mandou uma mensagem: pastorzão, acho que o pessoal vai fazer uma resenha aqui na casa do Wilson. Você vem? Eu falei, vou. Eu já sabia que não era na casa do Wilson, né? Mas não podia tirar a surpresa. Eu falei, que horas é? Ele falou, a partir das 7h30. Aí a gente tinha feito um grupo, eu mandei no grupo. Ele está achando que é na casa do Wilson às 7h30, nem sabia de nada. Aí, daqui a pouco, a gente está lá no administrativo, a gente recebe uma mensagem. O Wilson saiu com ele. Aí a gente desligou tudo, entrou dentro das salas, e aquele calor, gente, o suor descendo. E eu falei, gente, cadê esse Wilson, pelo amor de Deus, e não chega. Aí deu 7h40, 7h45, todo mundo saiu da sala. Ué, acho que não vem mais não, que negócio é esse? E todo mundo lá. O Wilson foi passear com ele no Vila Forte, não sei mais o que, e tal. E o Zé começou a ficar nervoso, né, Zé? Porque eu para atiçar, ainda mandei uma mensagem para o Zé, falei assim, Zé, cheguei na casa do Wilson. Porque eu queria que o Wilson viesse rápido. Cheguei na casa do Wilson. Aí ele falou assim, não, já tem bastante gente aí, pode entrar. Não tinha ninguém lá, gente. E aí quem estava acompanhando eles é o nosso amigo venezuelano. Aí o Zé endoidou, começou a chamar, Wilson, pelo amor de Deus, vamos embora, o pessoal está esperando. Ô, gente, eu achei mó barato. E o Wilson não está nem aí, dando teleco na orelha do Zé. Ô, gente, é cada coisa que acontece. E aí chegou... Ô, gente, eu estou contando isso, porque quando chegou ali... Aí chegou. Todo mundo dentro do negócio. O Zé estava revoltado com o Wilson. Revoltado, bravo. Falou, Wilson, pelo amor de Deus, eu não vou parar aqui na igreja, não. A gente vai para lá. Eu sei que o Wilson falou um negócio lá. Ele falou, mentira do diabo, eu não sou mentiroso, não. Mentira do capeta. Acho que ele usou um negócio desse aí. E a gente rindo lá dentro. Quem é o pai da mentira? É o diabo, Wilson. Aí daqui a pouco saiu todo mundo, parabéns para você. Aí ele toma aquele susto assim. Aí ele fala, não, esse povo é doido mesmo. É verdade. Olha, Zé, nessa idade, você ficar desse jeito, não sei o que, tá? Eu queria te indicar umas psicólogas aí que de repente você pode melhorar um pouquinho, porque, né, 64 anos. Gente, mas, resumindo, Deus te deu autoridade, sim ou não? A questão é, você vai exercer autoridade? Esse ano o diabo não vai fazer gracinha com você. Esse ano, quando você perceber que o diabo está fazendo, você vai pedir estratégias a Deus. Você vai expulsar na autoridade do nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E eu vou, durante essa semana, trazer exemplos práticos para vocês. Nós vamos aprender nessa semana do clamor. Porque esse vai ser o melhor ano da nossa vida. Porque nós vamos provocar milagres e nós vamos exercer a autoridade que Deus nos deu. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Coloca a mão na sua cabeça assim. Segura aí. Deus, eu fecho o comando sobre essa área, desligando os poderes das trevas sobre essa vida. Nesse primeiro domingo de 2020, Pai, eu ligo esta área ao trono do Deus Altíssimo, para que a gente possa ter a mesma alegria e sentimento de Cristo, sentindo e pensando nas coisas do alto, em nome de Jesus. Nós desligamos agora todos os poderes do maligno, que muitas vezes trazem confusão, distorção, confusão mental, provocam pensamentos de que não vale a pena lutar. Nós ministramos que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Nós fechamos essa mente para as coisas do mundo e abrimos essa mente para as coisas do reino, porque o Senhor está nos dando uma unção de valentes. Nós somos os valentes de Deus, e nós ministramos, ó Deus, que em nome de Jesus o diabo não vai mais fazer gracinha conosco, porque o Senhor já nos deu autoridade, e a nossa família, aquilo que o Senhor tem nos dado, nós queremos consagrar o Senhor, e nós declaramos a unção do Senhor em nome de Jesus. Diga amém. Mente liberta pelo Senhor.